Terminou agora há pouco e com derrota do Vasco da Gama, para nossa infelicidade, para nossa tristeza do vascaíno de verdade, né? Porque eu fico revoltado com o vascaíno conformado, né? E a mídia, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco na transmissão, tá tudo legal, tá lindo, o Vasco tá competitivo, o Vasco tá uma delícia de se ver, e não pontua as coisas erradas que aconteceram e os motivos que nos fizeram estar na zona de rebaixamento, faltando apenas 10 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro. Uma das piores rodadas em questão de combinação de resultado, ou a pior rodada, é essa 28ª rodada, onde todos os times venceram, pelo menos empataram, e o Vasco conseguiu perder. A gente vai falar sobre esse pós-jogo. Eu só tenho que fazer aqui meu papel, meu oferecimento a 1xBet, que é parceira do canal Vascaíno Cerrado, né? A 1xBet é patrocinador, o link fica aqui, ó, primeiro comentário fixado, clica, faz o cadastro, você me dá uma força, o código promocional é do Cerrado, primeiro depósito ou Pix, se fizer no valor de até R$ 1.200, a 1xBet dobra em bônus para você usar no site, na plataforma. A 1xBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado em 2023. Bom, vamos tentar ser o mais sereno possível para a gente não cometer injustiça, né? A gente tem que tomar um cuidado ainda para não cometer injustiça, sim, porque eu não posso imputar ao Ramon Dias, ao time hoje, a responsabilidade do que fizeram com o Vasco nesse planejamento no início do ano, no início da temporada. Ali é que muitos deveriam ter cobrado e foram omissos, muitos torcedores foram omissos, muitos jornalistas foram omissos e coniventes, assim como influenciadores. A gente chega em uma situação onde eu falei, o Vasco tem que rodar, tem que ser melhor. O Vasco precisa ser G4 para escapar. E isso não é uma questão de clichê, não é uma questão de necessidade. Necessidade. E a gente entra para enfrentar o Flamengo, que também, se você for tirar aí alguns bons jogadores, o Flamengo não vive esse bom momento, né? Não vive. A temporada para o Flamengo foi horrorosa. Foi horrorosa. Você tem alguns destaques, o Arrascaeta, que voltou agora de lesão, né? Você tem. Agora não, estava disponível até no outro jogo, mas ficou um tempo sem jogar. Você tem o Bruno Henrique, que ficou um tempo sem jogar também, voltou, agora tá bem. Você tem um Ayrton Lucas, um Gerson, mas não é um time imbatível como foi alguns anos atrás, que era um time difícil de ser batido, um time difícil de ser ganhado. Era difícil ser ganhado do Flamengo. Hoje não, você bota a bola no chão e joga. E o Vasco teve a oportunidade de vencer a partida, só que não teve competência para matar o jogo. E eu acho que aí que a gente tem que... Aí é que eu vou imputar a esse time a responsabilidade de não ter sido efetivo. O Payet, que entrou de titular, entrou bem, cara. Entrou bem fisicamente, não entrega o que muita gente espera, não tem intensidade para marcar. É um jogador que você vê que o passe é diferente. Ele colocou a bola na cabeça do Verratti, o Verratti sumiu, né? O Verratti era o cara que tava resolvendo as coisas para o Vasco. Sumiu o Verratti, não fez o gol. Ele colocou uma bola pro Peck, que foi derrubado. Ele colocou, aliás, o Peck, o jogador fuminha, velho. O Peck, ou ele joga muito e se destaca e ajuda o time, ou ele é horroroso. Por que ele não toca a porra da bola? Umas finalizações que ele recua a bola pro goleiro. Teve um lance do Paulinho, o Paulinho saiu catando o time do Flamengo, tocou pra ele pra fazer 1-2, ele virou e recuou a bola pro Rossi. Muito displicente, né? Então, a gente teve umas 3 chances, que eu falei aí, aquela bola do Zé Gabriel, cara, no segundo tempo, no pé do cara, bota a bola pra dentro, faz o gol e a gente sai com a vitória. Cara, o Zé Gabriel, o Jair teve uma bola na cabeça, porque o Piton fez uma das melhores partidas, né? Tem que destacar aqui o Léo Jardim, mais uma partida segura do Léo Jardim, embora a gente tenha tomado um gol no primeiro tempo, salva o Vasco. O Paulo Henrique, um jogador que melhorou essa lateral do Vasco, acabou aquela avenida que tinha, apesar de o gol ter saído dali de uma arrancada do Gabriel Barbosa no segundo tempo ali, naquele setor ali.
mas você tem uma melhora na lateral direita, no sistema defensivo. O Medel não comprometeu, entrou bem, roubava as bolas, fazia o que vinha fazendo de bom. O Léo, mais ou menos. O Piton, excelente partida do Piton. O Zé Gabriel fez mais uma boa partida, inclusive quando tira ele a gente toma o gol. O Praxedes e o Paulinho, para mim, estão devendo, ficaram devendo. O Paulinho, eu achei que o Paulinho ia arrebentar nesse jogo, fez essa jogada que o Peck não volta a bola para ele, mas meio apagadão na partida, né? E o Peck, como eu falei, fominho, o Verratti também apagado, também sumido, não resolveu. Coletivamente, o Vasco competiu, aí eu tenho que concordar com a Rede Globo quando fica exaltando o Vasco, que é competitivo, que consegue bater de frente com o Flamengo, como se isso também fosse uma coisa de extraterrestre, né? O Flamengo tem dificuldade esse ano de jogar com qualquer time, tá? Então, sim, eu não posso pegar e imputar a responsabilidade da gente estar na zona de rebaixamento a esses caras que estão fazendo um trabalho agora até legal. Se você pegar aí os jogos do Vasco, como eu falei, aquele recorte de 11 jogos, é uma derrota para o Flamengo por 1-0. Cabe, né? Não é uma coisa absurda o Vasco perder para o Flamengo por 1-0. Absurdo foi os 4 que a gente tomou no primeiro turno, no primeiro tempo. Absurdo foi o Barbieri ter sido contratado para ser técnico do Vasco, e mesmo com tudo que a gente viu de resultado ruim no Campeonato Carioca, eliminação na Copa do Brasil para o ABC que está caindo para a terceira divisão, um primeiro turno que a gente não ganhou de ninguém, ter mantido o cara até o momento que estrangulou o time de uma forma que a gente tem que ser G4 para escapar da segunda divisão. Absurdo foi um monte de jogador que a gente contratou que não funciona, como o Bambu, como o Capasso, né, como o Cocão, como o De Lucas, como o Carabarral, como foi o Juan Seco, enfim, um pacote de contratações que fizeram ineficiente. Contratações para uma temporada que a gente sabia de um campeonato brasileiro que ia ser difícil. A gente, quem cobra, né? Quem fica rebolando nas redes sociais, não cobra. Vai cobrar agora, talvez, né? Ou esteja feliz, né? Postando vídeo dizendo que tá feliz porque o Vasco competiu de igual para igual com o Flamengo. É pouco, cara. É pouco. A gente precisa vencer. O Cruzeiro foi lá no estádio do Atlético Mineiro, né? Na Arena MRV, e meteu 1-0 no Atlético Mineiro, que é aí o segundo melhor time do Campeonato Brasileiro no retorno. Foi lá e arrancou um resultado improvável. O Internacional me pega o Santos e mete 7-1. Se o Vasco tivesse pelo menos empatado com o Santos, falo nem vencido, empatado com o Santos, está tomando porrada de todo mundo, a gente estava fora da zona de rebaixamento. A gente estava bem fora e o Santos está dentro, o Santos já estaria praticamente rebaixado. O Vasco teve a possibilidade de mandar um time para a Série B, que foi o Santos, e não mandou. Aliás, todos os confrontos, a maioria dos confrontos do Vasco contra os times que estão brigando na parte de baixo foram sofríveis, foram horrorosos. E a gente está nessa situação por isso. Os times, quando tem a oportunidade, como é o caso do Bahia, como é o caso do Internacional, o São Paulo ontem venceu, vai lá e sacode, cara. Vai lá e arrebenta com os times que estão lá embaixo. O Vasco foi o único que deu ponto aí pro Santos, deu ponto pro Bahia, deu ponto pro Goiás. E vamos pegar agora esses adversários jogando fora de casa. Então a gente foi colocado em uma situação e os responsáveis, eles têm que ser apontados. O seu Lúcio Barbosa, que agora é CEO do Vasco, estava já no Vasco como o seu for lá financeiro. O seu Paulo Brax, que sumiu, esse incompetente que quando a gente subiu para a primeira divisão, veio em uma coletiva dizer para falar para o torcedor, comemorar que nunca mais a gente ia ver o Vasco brigando para cair para a segunda divisão, ou estaria na segunda divisão. Esse covarde não coloca a cara para falar absolutamente nada. O seu Salgado, demente, o doente, vai em lives dizer que se acha o melhor presidente da história do Vasco. O Pedrinho fica tirando foto como a rainha da Inglaterra, que é o candidato da situação, e você não vê botar a cara para cobrar a situação que a gente está passando. O Vasco brigando para não cair para a segunda divisão. E uma eleição que está próxima, dia 11 de novembro, a gente vai escolher um presidente. E eu não vejo nessas pessoas uma possibilidade de trazer à luz para o torcedor vascaíno a segurança, a transparência desse negócio feito
e mandar para fora todas essas pessoas que prejudicaram o Vasco. Eu não estou feliz com o Vasco competitivo ou o Vasco jogando de igual para igual com o Flamengo, não. Eu tô puto porque a gente está mais uma vez na zona de rebaixamento. São Paulo venceu, o Internacional venceu, o Bahia venceu, o Cuiabá empatou, o Goiás empatou, só Vasco e Santos perderam. Olha o prejuízo. E agora a gente encara o Inter, que meteu 7 e vem empolgado. Meteu 7 no Santos e vem empolgado para encarar o Vasco. É complicado. E com esse discursinho de que a gente tem sido competitivo, é o mesmo discurso que falam do América Mineiro toda partida. O América Mineiro é um time que está dando trabalho, é competitivo e está na segunda divisão. É isso que você quer, né? Ficar com esse discurso idiota de que a gente é competitivo, só que a gente está indo para a segunda divisão. Eu não, cara, eu não. Eu tô muito puto por ter perdido mais uma vez para esses caras que com certeza vão vir aqui me zoar, porque eu ia jogar pipoca pro alto, eu ia zoar os caras, mas infelizmente a gente teve as oportunidades de colocar a bola para dentro e não teve a competência de fazer os gols. Uma bola lá, eles foram e fizeram o gol. Aí eu contextualizei toda a situação, porque a gente está nessa situação de Z4, não é à toa, não é à toa. Os culpados, eles precisam ser apontados sempre, sempre, tá? Se vencer na próxima rodada, eu vou ficar feliz, vou abrir um vídeo, vou fazer conta, vamos ver aí nessa situação medíocre, né, que a gente se tornou como torcedor, de fazer matemática para não cair para a segunda divisão, mas os responsáveis por toda essa patifaria no Vasco da Gama, eles precisam ser apontados sempre, sempre. Na vitória ou na derrota. Os problemas, eles não podem ser enfiados para debaixo do tapete e a gente não consegue sair sequer da zona de rebaixamento e distanciar 3 pontos. A gente vai brigar para não cair até o final do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, torcer para os outros times que estão ruins serem piores que o Vasco, que é o caso do Santos, é o caso do Goiás e agora o Cruzeiro, que seria essa minha esperança pelo futebol que vinha jogando, esboça uma reação e vai com moral para a sequência da competição. E a gente leva o prêmio de estar jogando, de ser competitivo. Grande abraço, curte o canal, saudações vascaínas.